Vamos lá, então, terceira e última parte, referência, a terceira e última parte, referência absoluta e relativa. Então, como eu falei aqui já, nas outras coisas que a gente deu 2 cliques, né? Isso aqui é uma referência absoluta. Então, eu faço aqui, por exemplo, então, esse aqui menos esse, e aí eu dou 2 cliques e ele sabe repetir a mesma operação com as de baixo, tá? Mas pode ter alguns momentos que você vai ver que não vai dar certo isso. Por quê? Aqui, ó, eu tenho uma sequência. Os dois valores, todos eles vão descendo junto, 2 em 2, e eu tenho logo do lado aqui os meus resultados, tá? Aqui, por exemplo, tem o valor de dólar. Eu quero saber quanto fica isso em reais, tá bom? Então eu faria o quê? Na verdade, geral é só pegar o valor do dólar, multiplicar pelo valor do real, e aí eu tenho aqui quanto que fica os dólares pelo real, tá? Mas aí, ó, repara só, eu vou dar 2 cliques aqui e ele não vai dar nada. Por quê? Ele não funciona desse jeito como referência absoluta. Por quê? Porque aqui, ó, como eu falei, aqui ele vai seguindo um padrão e que se repete em todas as linhas. Aqui já, ó, o primeiro, ok, ele pegou esse e multiplicou por esse. Agora, quando eu dou 2 cliques aqui no segundo, olha o que acontece. Ele também está repetindo para padrão, ele está descendo aqui, mas ele está descendo também aqui, ó. Aí eu não quero. Por quê? Aqui eu tenho 2 valores diferentes para dar um resultado. Já aqui, veja só, eu tenho valores diferentes, porém tenho um aqui, o real fica só em um lugar. Então eu tenho que dizer para essa fórmula que o B14 aqui, que é o meu real, que vai se repetir para todos, ele não pode descer, ele tem que se estabilizar aqui. Para isso eu uso o cifrão antes da minha coluna e da minha linha que tá a célula. É como se eu fosse usar esse cifrão para dizer o quê? Que eu quero que isso aqui não saia do lugar, eu quero que fique relativo à coluna B, e antes daí do número relativo à linha 14. Então eu estou dizendo que aqui ele pode descer aqui no azul, porém aqui no vermelho ele não pode, ele tem que ficar estabilizado aqui para todos eles. Então agora eu dou um Enter e eu dou 2 cliques aqui. Ó, veja só, agora ele sabe que o B14 tem que ficar relativo à coluna B e relativa à linha 14. Por isso, referência absoluta e relativa. Absoluta, quando ela vai seguir o mesmo padrão, absolutamente o mesmo padrão. Aqui, quando ela vai ter que ter uma interferência, relativar uma célula. Então, é essa função de atividade de referência absoluta e relativa. Agora, então, vamos para os gráficos aqui. Como fazer gráfico aqui no Excel, tá bom? Primeiramente, ó, repare aqui que eu tenho algumas linhas que elas não estão pegando inteiras ali. Como é que eu posso arrumar isso aqui? Ou eu poderia aumentar, certo? Mas se eu quisesse elas na mesma quantidade de tamanho aqui, eu consigo selecionar, posso até selecionar só essas duas e quebrar o texto automaticamente, ó. Então ele manda para baixo. Se tiver espaço, ele deixa assim. Se não tiver, ele manda para baixo, ó. Tá vendo? Então ele fica maior a minha linha. Mas eu vou deixar aqui para ficar mais fácil de visualizar, eu vou aumentar. Mas que você precisar descer, dá tranquilo para quebrar o texto. Então, o texto aqui na célula, passou o texto, ó. Eu clico naquela célula que tá, ó, né? E quebra de texto. Ele já faz automática a quebra de texto ali. Então aqui, ó, eu tenho uma tabela de turnos e coisas que passaram, sejam automóveis ou pessoas que passaram em determinado horário por ali. Pode ser, talvez, uma balsa, alguma coisa, né? Vamos supor assim. Então ali, eu quero fazer um gráfico aqui. Eu tenho 2 opções, na verdade 3 opções de gráficos. Um gráfico separado por turno, que seria um gráfico de linha, porque os turnos estão aqui, ó, um em cada linha, né? Eu tenho aqui, ó, manhã, tarde e noite. Poderia fazer por turno. De manhã, quantas ambulâncias, reboques e todas essas aqui que passaram.
à tarde, à noite. Ou eu poderia fazer um gráfico por item, tá? Que seria de coluna. Por quê? Porque o item, os dados deles estão em coluna, ó. Ambulâncias, de manhã 7, tarde 9, à noite 5. Agora, se eu quisesse aqui pela manhã, tarde e noite, os itens eles estão em linha. Então, eu faria um gráfico de linha. Vamos fazer primeiro um gráfico de linha. Eu vou pegar esses dados aqui, tem que ter os dados de texto, né? Seguro Ctrl e eu seleciono manhã. Agora eu venho aqui em inserir, ele já dá gráficos recomendados. Vai abrir, ó, tem alguns estilos. Vou pegar esse aqui mesmo. Ó, eu fiz um gráfico de linha. O gráfico de linha, o meu dado principal é um gráfico da manhã. Aí eu vejo quantas ambulâncias, reboques, carros, né, e todos os outros que passaram pelo período da manhã. Agora eu posso fazer a mesma coisa, seleciono, seguro Ctrl, pego a tarde. Inserir aqui um gráfico da tarde. Então, se eu quisesse mostrar por períodos, os dados dos períodos, eles estão em linha, eu teria que fazer ali em linha o gráfico, então. Dando 2 cliques aqui, pode formatar, né? Tem o design, ó, pode escolher designs diferenciados, alterar as cores, ó. Fazer alguns designs aqui diferenciados, né, ó. Pode escolher ali, tem alguns que tem a escrita reta, alguns baixado, então dá para tá escolhendo aqui o que representa melhor para o que você precisa. Eu vou clicar aqui, vou deletar. Vamos ver agora se a gente precisasse fazer agora por item aqui, ó. Então, como eu falei, os dados estão em coluna, então eu vou pegar turno, manhã, tarde e noite, seguro Ctrl, pego ambulância. Agora eu vou fazer o quê? Um gráfico da ambulância. Agora eu vou fazer por item. Mesma coisa aqui, turno, manhã, tarde e noite, seguro Ctrl, reboques. Inserir. Ó, então eu tenho aqui do reboque. Então sempre, como que eu vou saber o gráfico que eu vou usar? Vai depender do que você vai querer mostrar. Se você quisesse mostrar por turnos, faria em linha. Tem que ter os dados também, né? Se quisesse mostrar por itens, teria que ser de coluna, porque os dados estão em colunas. Agora vamos dizer que eu quero um gráfico de uma visão geral, não separado. Então eu também posso escolher, vou fazer aqui por linha, ó. Seleciono aqui, seguro Ctrl, agora eu vou pegar todos os itens abaixo, inserir gráfico. Ó, tem alguns estilos, eu prefiro assim ou assim, esses aqui não são muito legais. Dou um OK. Olha só agora, eu tenho aqui manhã, tarde e noite, cada um representado com uma cor, e aqui você vai ter, ó, os itens, e aí vai saber certinho já a quantidade deles, ó. Tem algumas opções que já mostra números, tá vendo que legal? Então esse aqui é um gráfico geral. Ah, vamos supor que era um gráfico de tráfego da balsa. Pronto. Aí você consegue arrumar aqui e tem um gráfico geral. Então, são as duas opções. Gráfico de linha separado, de coluna, ou um gráfico geral, tá bom? Ele vai sempre dar aqui, ó, então uma cor para cada item e aqui a quantidade e a tabela geralzona, que fica muito mais fácil de visualizar, beleza? Então essa parte aqui é umas dicas que eu vou dar agora na parte aqui mais de exibição, porque aqui é muito de a questão como você vai colocar aqui o design, né? É mais mexendo mesmo. O exibir, você consegue tirar as linhas de grade, se você quiser, ó, tá vendo? Consegue tirar as funções de títulos ali, as fórmulas, que é essa parte aqui. Tem alguns estilos de visualização, ó, de quebra de página, de layout de página. O layout de página fica como se fosse o Word, ele divide, né? Por quê? Porque, na verdade, quando você está normal, ó, agora que eu mexi lá, vou tirar o zoom, ele separa como se fosse uma folha A4. Então, se você fez aqui e se tivesse passado, ó, vou aumentar aqui, na hora de imprimir, tá vendo que passou aqui, ó? Na hora de imprimir, ele vai fazer 2 páginas, ó, porque passou. Então, sempre na hora de imprimir tem que visualizar bem, para você ver se vai caber tudo na mesma página, por isso tem que se ligar.
Ah, mas eu quero assim, eu quero grande. Então você pode fazer a mesma coisa no layout de página como o Word e mudar para retrato, para paisagem, que é o deitado e em pé, né? Então você faz ali, ou trabalha com as margens também, margens mais estreitas, e consegue tá, ó, deixando na mesma página para a hora de imprimir. O restante ali é mais uma questão de estar mexendo mesmo, de estar fuçando, porque é bem tranquilo aqui, dá para colocar imagem, ó, um plano de fundo também, dá para colocar várias outras funções, tá bom? Qualquer dúvida é só dar um toque, até mais.